Olá, sejam todos muito bem-vindos e muito bem-vindas à live do Ponto Poder. É hora daquele nosso encontro semanal para falar de política. Eu sou Jéssica Welma, editora e colunista do Diário do Nordeste. Estou aqui na companhia de Wagner Mendes, também editor e colunista aqui de política. E olha só quem a gente trouxe para conversar com a gente hoje. Inácio Aguiar, colunista de política aqui do Sistema Verdes Mares. Trouxemos o cara que sabe muito de bastidor, que transita entre os poderes, e aconteceu tanta coisa no nosso cenário político recente que não tinha como a gente não trazer o Inácio aqui para nos ajudar a entender um pouquinho mais desses cenários, reflexos aí que podem ter, não é, nos próximos meses, próximas semanas, que tem hora que a gente tem que trabalhar com um prazo curto, né? Seja muito bem-vindo, Inácio. Oi, Jéssica, um abraço para você, muito obrigado aí pela deferência, você também, Wagner. Olha, ainda bem que vocês estão aqui, porque eu não sabia nem por onde começar, entendeu? Então, ainda bem que vocês estão aqui para organizar a conversa, porque tem muita coisa acontecendo. E a gente vai falar sobre muito detalhe interessante dos bastidores aí. Pois é, Wagner, nos últimos dias, assim, eu acho que a gente respirou um esquema de pré-eleição como não tínhamos visto, assim, tão antecipadamente há muito tempo, né? Praticamente não teve nem tempo da gente fazer análise, né? Entender o que estava acontecendo. Muitos episódios, né? Inesperados até. A gente recebeu aqui muita gente também nos últimos dias, né? Nas últimas semanas, de entrevistados, né? Falando sobre esse momento pré-eleitoral aqui em Fortaleza, que está muito quente. Então esse é um momento aqui importante para a gente começar, pelo menos, a refletir um pouco do que aconteceu, do que é que está por vir, né? Importante. Pois é, meu povo. E olha só, a gente tá aqui conversando, nossa live do feriado do 7 de setembro. Sei que tem muita gente nesse clima, assim, mais de folga, feriadão prolongado. Dá até aquela saudade do tempo da escola, né? Que a gente ia marchar, que era marchar, não era nem desfilar no 7 de setembro. Eu estudei no Maranguape, que é um município aqui com muita tradição disso. Então, saudade desse tempo. Acho que Sobral também tinha essa vibe, demais, né? Tem todos os anos. A gente ainda hoje tem as fotos, né, Wagner? Belas fotos a gente desfilando aí, né? Marchando. Aqueles arquivos que a mãe guarda, né? Deixa assim, pra mostrar pras visitas. Wagner Mendes, e Fortaleza? Não, Fortaleza tinha, com certeza. A gente já acordava de manhã cedo pra desfilar, com certeza. Mas podemos dizer, Jéssica, que esse era um bom tempo, né? Em que a gente comemorava o 7 de setembro, né? Que depois o negócio começou a ficar meio tumultuado e tal. Nos últimos anos, acho que ainda mais pra a gente que acompanha a política, faz toda essa cobertura, né? O 7 de setembro passou a ter um papel nacional, assim, de momento de articulação e de simbologias completamente diferente de outros tempos, né? Em que a gente viveu isso. Mas, meu povo, vamos lá. Olha, a nossa live tá começando. Aproveita para mandar aí o link, chama o pessoal para vir assistir. Aproveita e já se inscreve aqui no canal do Diário do Nordeste para acompanhar todo o conteúdo de política que a gente compartilha por aqui. Certo? Lembrando, né, que você tem a nossa abazinha aqui no Diário do Nordeste do Ponto Poder, você acompanha todas as entrevistas que a gente tem feito aqui recentemente. Só na semana passada nós recebemos o ministro da Educação, Camilo Santana, ex-governador, recebemos a deputada federal Luiziane Lins também, foi uma entrevista que Luiziane já não dava uma entrevista tão longa assim, ela mesma falou isso há muito tempo. Temos entrevista com Evandro Leitão, com Elmano de Freitas, com José Guimarães, vários personagens muito importantes dessa articulação que a gente vai trazer por aqui hoje. E assim, meu povo, eu coloquei uma lista aqui de alguns episódios, mas eu não vou começar pela minha lista, eu vou deixar para vocês escolherem qual que vocês acham que foi o mais simbólico nessas últimas semanas. Nós tivemos anúncios de pré-candidatura dentro do PT, tivemos a movimentação do Evandro no PDT, tivemos visita do Lula, temos a própria situação da oposição, e eu vou começar com o Inácio. O que você destaca, Inácio, como episódio mais simbólico dessas semanas? Olha, Jéssica, na verdade, todos esses fatos políticos, eles estão concatenados, vamos dizer assim, né? Eles se misturam, porque, veja, há movimentos no PDT, caso do Evandro Leitão, que se misturam com o PT, né? Porque essa é uma possibilidade. Mas eu julgo, Jéssica, que os principais movimentos eles partiram mesmo de dentro do PT, tá? E eu coloco 3 questões que partiram de dentro do PT na minha avaliação. A primeira é o lançamento da pré-candidatura da deputada federal Luiziane Lins, que inclusive o nosso amigo Wagner aí fez essa antecipação dos fatos, né? Tem também o fato da pré-candidatura do Guilherme Sampaio, que já foi agora mais recente. E tem também, Wagner, um movimento que ele aconteceu nos bastidores, certo? Que foi uma movimentação forte do governador Elmano de Freitas
e do ministro da Educação, Camilo Santana. Eles fizeram esse movimento nos bastidores, e então, por isso que eu digo que integram 3 movimentos: Luiziane, Guilherme e esse do Camilo e do Elmano. O PT, Jéssica, não poderia ser diferente. Ele está, vamos dizer assim, na crista da onda nesse momento pré-eleitoral de 2024. Isso tem uma razão muito óbvia de estar acontecendo. Primeiro, o partido voltou à presidência da República. Esse é o primeiro fato. Segundo fato, na eleição do ano passado, o PT passou a governar o estado do Ceará depois de uma vitória do Elmano no primeiro turno. Isso tem um fator simbólico muito forte, né? E o terceiro ponto, Wagner, é a ida do ministro, né, Camilo Santana, para a esplanada lá ao lado do presidente Lula. Então, esses 3 fatos juntos fazem com que o PT ele esteja na crista da onda desses debates. Então, dito isso, quando você vê um movimento em que, por exemplo, a Luiziane ela lança a sua pré-candidatura, Jéssica, a gente talvez, Wagner, só tivesse o lançamento de uma pré-candidatura à Prefeitura de Fortaleza de maneira formal, vamos dizer assim, talvez para o final do ano ou início do próximo ano. Por que eles anteciparam esses movimentos? A Luiziane, eu costumo dizer, Jéssica, que ela é dessa geração de políticos que a nossa geração está vendo, uma das figuras públicas aqui do Ceará que mais sabe fazer leitura política de momento, né? A Luiziane tem essa marca, ela tem uma compreensão política que é muito forte. E ela já, evidentemente, havia entendido que os movimentos de Camilo Santana e de Elmano de Freitas, que são as 2 maiores lideranças do PT aqui no Ceará, e por que não dizer da política cearense, tendo em vista esses fatos que eu já narrei aqui, ela percebeu que ela tinha que, mesmo sendo nos bastidores o nome, né, para concorrer à prefeitura, ela tinha que apresentar as cartas dela, né? Até para mostrar que em Brasília ela tem, porque de fato tem um prestígio, e no diretório municipal do PT aqui em Fortaleza, ela tem esse prestígio também. Então ela percebeu isso, ela teve essa sacada de que ela precisava se antecipar. A gente reparou isso muito intensamente nas próprias falas, Wagner, não foi que ela trouxe, assim, ela deu alguns recados desde o primeiro momento em que ela antecipou a pré-candidatura, né, com exclusividade para a coluna do Wagner Mendes, ela já trouxe ali alguns recados pro Camilo, pro Elmano, pro próprio PT aqui, até pro PT nacional, Wagner, acho que tem uns pontos importantes de a gente observar ali. A Luiziane, ela, como o Inácio falou, o anúncio da pré-candidatura dela foi num dia bem, né, um dia bem importante. Sugestivo, né? Vamos dizer assim. No dia em que o PDT estava dando ali uma carta de anuência ao Evandro Leitão, né, e que havia toda essa, vamos dizer assim, essa indicação dele ir pro PT, e ela chegou e baldeou tudo, né? Sim. Na sexta-feira. Então ela chega fazendo cobranças mesmo ao partido, né? Ela tem o discurso dela é de movimentar o partido não só no âmbito local, mas também em âmbito nacional, né? Ela lembra dos últimos períodos enquanto candidata, que ela fala muito que foi uma missão, ela foi para uma missão em 2016, ela foi para uma missão em 2020. Agora em que a situação vamos dizer assim, é mais favorável ao partido, com o presidente da República, com o governador do estado, agora chegou a vez dela, chegou o momento dela. Então ela espera que esse apoio do partido, institucionalmente, ele aconteça. Que ela não vá para uma outra disputa, como foi em 2004, como em 2008 ela não teve o apoio do Lula, faz questão de lembrar isso, o Lula não veio ao Ceará, não fez campanha para ela, por conta da Patrícia Saboia, que era candidata à Prefeitura de Fortaleza, era aliada no plano nacional, e ele não queria, né, de fato, criar essa questão interna entre os aliados. Então ela não só anuncia a candidatura dela, mas ela relembra episódios que hoje o partido faz autocrítica, em âmbito nacional inclusive, e faz essa cobrança. Diz, olha, eu quero ser candidata, eu estou no meu direito de ser candidata e eu quero receber apoio, né? Eu não quero ser candidata só para tentar ser uma candidatura de representação do nome do partido no momento em que o partido está numa situação desfavorável, né? Então, acho que ela chega agora não só lançando uma candidatura, como ela lançou nos últimos anos, mas dessa vez agora colocando o partido
contra a parede e exigindo um posicionamento mais concreto, mais contundente da legenda. Pois é, porque Camilo Santana, ela disse, né, que espero que ele venha me apoiar, foi bem direta aí sobre o ministro da Educação, Camilo Santana, e ela sabe a situação como foi quando ela concorreu em 2016, como ela concorreu em 2020, que o governador mesmo falou aqui que ele até falou que não foi nem que ficou sem apoiar, mas ele, assim, como tinha o comprometimento com o partido, ele evitou fazer essa campanha pública, realmente não participou no primeiro turno, mas ele não estava no palanque da Luiziane, que é justamente quando ela fala que estava cumprindo uma missão em momentos muito difíceis do PT, em 2016 com o impeachment da então presidente Dilma Rousseff, em 2020 ainda com os resquícios da prisão do presidente Lula, tinha saído há pouco tempo e ela disse que segurou essas bandeiras aí. Em 2004, como ela lembra, né, disse que uma das frases dela era que não é difícil imaginar 20 anos depois passar pelo mesmo constrangimento de 2024. Inácio, aquilo ali foi um constrangimento de fato, porque Luiziane não teve apoio de ninguém do PT. Na época, o PT tinha nomes do Ceará em relevância nacional, que era o José Genuíno, irmão do líder do governo hoje, José Guimarães. E a Luiziane não teve apoio, chegaram até mesmo a mandar fazer material de campanha para o Inácio Arruda, que ligava a imagem dele ao Lula, como se ela não existisse aqui. Jéssica, na época ali, e esse é um fato político histórico muito forte, o então todo-poderoso chefe da Casa Civil, José Disseu, veio ao Ceará tentar articular, a pedido do Lula, o apoio ao Inácio Arruda, né? E isso é muito forte de dizer. E a Luiziane, dentro dessa pegada que eu falei, Wagner, aqui, que ela sabe fazer leituras políticas muito interessantes, eu faço um destaque dessa frase dela que você falou. A Luiziane citou nessas entrevistas agora, depois do lançamento da pré-candidatura, citou várias vezes. Eu estive na vigília do presidente 9 vezes, ela disse, e repetiu. O que é que ela está querendo dizer com isso? E ela alfineta depois. Outros que estão hoje aí, na época, não estavam com Lula. E eu estava. Então você vê que ela dá, na mesma frase, Wagner, recados à direção nacional do PT, de que ela não vai querer ser usada só nos momentos de crise, e ela dá recados para pessoas daqui também. Dizer, olha, vocês não estavam com eles no momento de dificuldade, né? E isso foi uma frase muito inteligente da Luiziane. Na verdade, Wagner, eu considero que lançar essa pré-candidatura foi um ato de muita inteligência política da Luiziane. E aí, Jéssica, a gente já meio que responde um pouco a sua pergunta sobre esses recados que ela deu à nacional. Mas ela deu também recados locais, principalmente ao ministro Camilo Santana e ao governador Elmano. Luiziane, ela lançou essa candidatura, Wagner, sem ter feito uma conversa sobre isso com o governador Elmano de Freitas. Lembrando que os dois têm uma proximidade muito grande. Elmano, inclusive, foi candidato a prefeito de Fortaleza, apoiado por Luiziane na sua sucessão. E ela lançou essa pré-candidatura. Foi vice dela em outra oportunidade. Na campanha de 2016. Na campanha de 2016. E ela fez esse lançamento sem conversar com o Elmano. E depois ela até fez uma cobrança pública. Olha, essas conversas que dizem aí que aconteceram, elas não aconteceram. Então isso também acaba sendo um recado. E o outro recado indireto e simbólico, Jéssica, na minha avaliação, é para dizer o seguinte: Elmano e Camilo, sei que vocês estão aí na crista da onda, que vocês são os líderes que têm mais destaque. Agora, respeitem, né, a minha história e vejam que eu vou ter que ser... Eu sou parte do jogo, né? Assim, pois isso, é, né? E isso, né, nem só a Luiziane tá fazendo essa leitura, né? Eu aproveito aqui para trazer uma fala de hoje do presidente municipal do PT, que tá agora como deputado estadual, o Guilherme Sampaio, que hoje ele levou essa discussão da pré-candidatura para a Assembleia Legislativa nessa semana, e ele, inclusive, ressaltou que o próprio governador Elmano de Freitas tinha colocado o nome dele entre nomes fortes, foi até numa entrevista aqui ao Ponto Poder, o Elmano colocou Luiziane, colocou Guilherme Sampaio, colocou a deputada estadual Larissa Gaspar também, que tem colocado o nome à disposição do partido. Agora, eu achei muito interessante um trecho aqui da fala dele, que é justamente sobre essa antecipação, que ele fala que não pretendia fazê-la logo nesse ano, que era isso que o Inácio tinha falado há pouco aqui,
sobre esses anúncios virem no fim do ano, talvez só no próximo mesmo. Mas ele fala aqui, ó, no entanto, vários fatos políticos precipitaram a necessidade dessa antecipação. Aí ele faz uma crítica à atual gestão aqui da Prefeitura de Fortaleza e fala também das manifestações de vários quadros dentro do PT, fora do PT também. Então, Tá se referindo a isso política, que nós estamos falando aqui. A Luiziane, a pré-candidatura da Luiziane, temos aí... A política cearense, ela tá tão acelerada que a impressão, que pelo menos eu fiquei com essa impressão, que o Guilherme Sampaio, presidente municipal do partido aqui em Fortaleza, demorou para ter esse posicionamento. Sim. A impressão que se tem é essa, que ele demorou muito. Eu, na posição dele, o governador falou que no ponto no dia seguinte já estava me movimentando, falando nas redes sociais sobre as suas pretensões. A Larissa Gaspar aproveitou isso, pegou o corte da fala do Elmano e já imediatamente pro eleitorado. Nessa questão aí, Jéssica, tem uma coisa que eu acho que é interessante a gente falar, dentro daquela perspectiva que eu falei, que eu ia trazer aqui, muitas questões que ocorrem nos bastidores, né? Essa declaração do Guilherme de ser candidato, ela tem, evidentemente, um caráter pessoal, de vontade dele. Ele é presidente municipal do partido, ele é um cara que já tem vários mandatos de vereador pelo PT, está exercendo agora o cargo de deputado, mas ela tem, por isso que casa um pouco com isso que você está falando, Wagner, um caráter de contraponto ao nome da Luiziane, certo? Por que eu estou dizendo isso, Wagner? Porque quando a Luiziane lança a sua pré-candidatura, Jéssica, ela passa uma impressão que nós da imprensa e o mundo político tem, de que ela tem, vamos dizer assim, soberania no diretório municipal. Quando vem o nome do Guilherme e ele coloca essa pré-candidatura, você dentro do partido embaralha as cartas do jogo, porque mostra ao menos o seguinte, olha, essa unanimidade que se diz aí tem em torno da Luiziane não é bem verdadeira, né? Então, o nome do Guilherme está sendo lançado agora nesse momento, tem também esse condão de as forças governistas próximas do governador Elmano de Freitas estarem também mexendo peças no tabuleiro para fazer as coisas acontecerem. E tem outros pontos dessa fala do Guilherme lá na Assembleia Legislativa que corroboram isso que o Inácio está trazendo, porque na fala dele, ele também destaca que a decisão não é uma decisão aleatória, não é apenas fruto de uma disponibilidade pessoal. Isso. E aí ele traz a informação de que é militante no PT há 19 anos. E ainda fala mais, abre aspas aqui, a rigor, desde 2012, meu nome tem sido apresentado por lideranças do PT. Então ele fala, pois se a gente vai jogar aqui a carta do tempo à disposição do tempo de militância, eu também tô. Jéssica, para as pessoas que estão acompanhando a gente, que não conhecem bem essa história dentro do PT, o Guilherme Sampaio foi líder da Luiziane na Câmara Municipal de Fortaleza. Ele era tido, né, como uma pessoa próximo dela, da Luiziane. Então, quando ele vem, apresenta o nome e coloca esses argumentos, Jéssica, ele dá aí uns indicativos de como as coisas eu vou complementar só com a observação. O Guilherme, vários mandatos como vereador, já tentou diversas vezes ser deputado estadual e não conseguiu, ficou na suplência agora. E ele tá ali, ele passou 4 meses, né, numa substituição, agora já tá no segundo período de 4 meses, vai fazer 8 meses como deputado estadual. E isso claramente na articulação do governador, que é do PT. Então ele deve, vamos dizer assim, uma inclinação, pelo menos, de ouvir, né, o governador, né, o que é que ele está pedindo para ele, o que é que ele pode fazer, né, pelo governador. Então isso traz também um contexto importante, vamos dizer assim, o que o governador está oferecendo para ele, que é o presidente municipal do partido, e o que ele pode dar de contrapartida. Isso internamente, Jéssica, tem também um peso, essa pré-candidatura do Guilherme. Cabe ao diretório municipal promover aqueles eventos que o partido, né, que é característico do PT, os eventos pré-eleição. Ele, como pré-candidato, você vê um movimento aí também muito forte em relação a isso. Esse é o segundo ponto, Jéssica. Eu vou para mais um para a gente fazer esse fechamento que eu falei aqui para vocês, desse movimento de Elmano e Camilo nos bastidores, né? Evandro Leitão ter conseguido essa carta de anuência do PDT para entrar no jogo eleitoral agora, Wagner, você pode se perguntar o seguinte: por que Evandro está antecipando esse debate? Porque ele poderia ser candidato, Wagner,
saindo do PDT em março do ano que vem, né? Daqui a muitos meses. Mas por que ele antecipou esse movimento? Justamente por conta de um entendimento do ministro Camilo Santana, coisa de bastidor, tá? Do ministro Camilo Santana e do governador Elmano, de que se Evandro quiser sair candidato pelo PT, será muito importante que ele se filie e faça parte do debate pré-eleitoral. Dentro de uma coisa que nós também já falamos muito sobre isso, Jéssica. O PT, ele é um partido diferente dos demais, porque ele tem uma vivência interna e, literalmente, ele não tem um dono para chamar de seu, né? Ele tem um ajuntamento de lideranças que fazem, de acordo com as maiorias que vão se formando, a escolha desses candidatos. Então, o PT internamente, para fechar aquela pergunta inicial que você fez, dos 3 fatos políticos dentro do PT que fizeram esse movimento ser mais forte nesse momento de pré-campanha, que é a minha avaliação. Olha só, como a gente fez menção a outras campanhas do PT, e o próprio Guilherme Sampaio citou 2012, sempre que eu penso naquela sucessão ali da Luiziane, na definição da candidatura do Elmano, gente, a gente tem que lembrar que eram 4 nomes. E olha só quem estava nesses nomes. Inicialmente eram 13 nomes, né? Começou com 13. Mas vamos para os 4 da reta final. Elmano, Arthur Bruno, Guilherme Sampaio e Camilo Santana. Eu acho, quando você olha para como a roda do tempo gira, como isso muda. O fato, Jéssica, é que a gente pode ter, diante dessas informações que nós temos, né, de que o Camilo está prestigiado junto ao presidente Lula. Tanto, Jéssica, eu trago até uma informação aqui nova, né? O ministro Camilo Santana foi o principal, talvez, fiador do nome do desembargador Teodoro Silva Santos, aqui do TJ do Ceará, indicado pelo presidente Lula para uma vaga no STJ. É o segundo ministro cearense. A gente tem lá o Raul Araújo e agora Teodoro Silva Santos. O único nordestino da lista para ser escolhido, o único negro também dessa lista. Então, Camilo foi uma figura importante na escolha desse nome lá pelo presidente Lula. Então, como a gente está falando, que tem o poder do Camilo, tem o poder do Elmano, nós não podemos descartar, para a gente fazer esse arremate, Jéssica, o papel político e a força também da deputada Luiziane Lins, certo? Ela é uma política de decisões arrojadíssimas. Veja, para pegar esse exemplo que você falou, Jéssica, Luiziane escolheu Elmano em 2012 para ser o candidato dela, ao arrepio da coligação enorme que tinha como líder o então governador Cid Gomes. E ela foi pela convicção, por querer um aliado dela, então ela tomou uma decisão política muito arrojada. Sem contar que lá atrás, para ser candidata, ela tomou outra decisão arrojada. Peitar Lula, peitar José Dirceu, peitar Inácio Arruda, né? Enfim, a Luiziane, ela tem essa força e não deve ser descartada. Eu diria que, mesmo considerando que as forças, se você juntar aqui com a do José Guimarães, que a gente pouco falou agora, mas que é uma força também considerável dentro do PT, de Elmano e de Camilo, Luiziane vai ser uma liderança petista a ser ouvida com atenção para a eleição de 2024. Isso eu não tenho a menor dúvida, Jéssica. Vamos esperar como é que vai ser essa parte da articulação no PT, mas agora a gente precisa também falar de PDT, porque a movimentação foi muito intensa e elas se movimentam muito juntas, essas forças, desde o racha no ano passado. A gente segue vendo reflexos dessa cisão ainda, e Evandro Leitão Wagner também foi um protagonista dos fatos recentes, né? Não só pela expectativa que já se sabe há meses aí de ele sair do PDT, mas por esse processo avançar de fato e a gente começar a vislumbrar mesmo essa saída, né? De fato. Inclusive, tomou até a gente de surpresa, assim, esse anúncio da saída. Todo mundo sabia que ele ia sair, né? O que ele deu aqui na entrevista, que é o Ponto Poder, ele falou dessa possibilidade de deixar o partido. Enfim, falou que teria ali aproximações com o PT, com o próprio PSB também. Então já havia essa indicação. Mas ele anunciar isso na Assembleia Legislativa, né, assim, foi até um pouco inesperado esse anúncio dele de que deixaria o partido, fazendo críticas à instância nacional, de que a carta de anuência dele seria nula, seria inválida. Então, ele meio que reagiu a essa postura, né, da Nacional, que hoje é comandada interinamente pelo deputado federal André Figueiredo. Então, ele meio que reage instantaneamente a essa postura da direção nacional
de que a carta de anuência dada na instância estadual não seria validade para que ele deixasse o partido e que o PDT, em âmbito nacional, iria pedir esse mandato judicialmente. Então, o que acabou surpreendendo foi esse anúncio ali, um plenário ainda, rápido, mas todo mundo já tinha essa expectativa que ele deixasse o partido. Então, agora, é claro que ele é uma figura ali, o Inácio falou aqui da Luiziane, mas ele é uma figura central nessa discussão nesse momento, porque é o grande nome ali que, vamos dizer assim, o Camilo veio aqui ao Ponto Poder e falou, o nome que mais agrega. Se você for olhar desses nomes que estão postos, o Evandro é um nome desses que eles consideram que agregam os aliados, né? Os próprios partidos, o próprio Eunício Oliveira já comentou sobre isso, o próprio Zezinho também já comentou da possibilidade de juntar ali os partidos em torno do nome do Evandro Leitão. Então é uma figura importante que vai se movimentar, tem tratado a Luiziane com muito cuidado, Sim. com muito cuidado publicamente, tem tentado trazer ela para perto dele. A gente sabe que precisa de uma engenharia política muito arrojada para poder lidar com essa situação, não criar confrontos com o PT, principalmente com a ala ligada a Luiziane Lins, mas é uma figura que a gente tem que observar a cada passo, viu, Jéssica, a partir de agora. A Luiziane, inclusive, sendo perguntada aí sobre essa possibilidade da ida do Evandro se filiar ao PT, ela disse que ia jogar energia com o que era concreto, né? Sim. Não vai trabalhar com se ele for pro PT. E ela falou, eu nunca fiz política com fofoca. Então ela tá dizendo assim, pro Evandro, por enquanto, é uma fofoca. Ela tá aí meio que tentando acreditar que talvez ele não vá pro PT. Mas, Inácio, aí te pergunto, como que tá isso nos bastidores? Há uma expectativa do Evandro ir mais pro PT ou ir pro PSB? Ou essa possibilidade de ele ficar no PDT ainda tá, assim, no horizonte? Jéssica, eu vou aproveitar aqui essa oportunidade, Wagner, para me fazer uma aposta, tá? O Evandro Leitão, ele vai para o PT, certo? Isso só não vai acontecer, Jéssica, se houver algum, vamos usar uma linguagem jurídica aqui, um fato superveniente que faça ele mudar essa trajetória. E isso, Jéssica, eu não tô falando à toa. Tanto eu tenho ouvido muitas fontes sobre o assunto, como também dá para você fazer uma análise sobre os movimentos. Eu acabei de falar aqui, Wagner, que o Evandro antecipou essa saída do PDT. O Wagner mesmo falou que a saída dele pegou as pessoas de surpresa. Foi desde a carta de anuência, né? Exatamente. Porque vale lembrar a reunião que o PDT convocou, que o Cid Gomes convocou, até antes ficava aquela, não, mas não vai ser isso. Ficavam tentando negar que ia ter algum movimento importante. Algumas pessoas do próprio PDT deixaram o evento sem ter a dimensão, dizendo, não, eu estava resolvendo datas de reunião. Sim. E quando veio a aprovação da carta de anuência. Isso aí, Jéssica, eu vou trazer outras informações de bastidores. Essa carta de anuência, ela foi fruto daquele almoço do senador Cid Gomes com os deputados do PDT, após ele fechar o acordo com o André Figueiredo para assumir o diretório. Houve uma grita muito grande dos pedetistas que são próximos de Camilo e Elmano, porque eles entendiam que de nada adiantava, Wagner, o Cid assumir o comando do PDT, isso é o argumento deles, né? Para que no final do ano o André Figueiredo voltasse e os problemas em relação aos deputados governistas e o André Figueiredo voltassem a acontecer. E lá foi colocado na mesa essa carta de anuência para o Evandro. Ali, Jéssica, foi o primeiro momento em que se fez isso. E naquele momento, eu apurei nos bastidores, o senador se comprometeu em, assumindo o partido oficialmente, convocar uma reunião e nessa reunião discutir, colocar para o diretório discutir, porque ele não tomou essa decisão sozinho, né? Esse tema com os filiados, né? Os dirigentes. E o que acabou acontecendo foi a formalização dessa carta de anuência. Veja, Jéssica, que Cid estava tão convicto de cumprir isso que tinha sido acordado nos bastidores, que depois da confirmação da carta, o André Figueiredo se posicionou como presidente nacional, dizendo que aquilo ali era nulo, que não tinha validade, e mesmo assim, Cid não se manifestou depois disso e formalizou a carta de anuência a Evandro Leitão. A própria fala né? dele, assim que foi anunciada a carta de anuência, logo depois da reunião do PDT, foi de dizer que era simbólico
e que ainda teria a etapa jurídica. Então ele Sim. estava ciente de que estava cumprindo apenas uma etapa e que a próxima ia vir, que eles estavam cientes de que essa discussão ia acontecer na justiça. Exatamente. Tanto que outra coisa de bastidores que eu apurei também, Jéssica, é que os aliados do presidente Evandro Leitão já tinham até, Wagner, a sequência. Vamos esperar a carta de anuência do Diretório Estadual. Tem uma regra nacional do PDT que diz que a nacional tem que dar essa anuência, mas nós vamos querer pelo menos a estadual. Depois disso, nós vamos fazer uma consulta formal à justiça para poder o deputado Evandro sair do partido sem risco de perder o mandato, né? Então, você veja que foi uma estratégia toda traçada, tendo como objetivo o Evandro Leitão se desfiliar e se filiar ao PT. Essa, Jéssica, é a minha aposta. Ele só vai para o PSB ou para outro partido ali que está orbitando ao redor do governo se houver algum imprevisto. Caso contrário, ele deve confirmar mesmo essa filiação ao PT, Jéssica. E imprevistos a gente não pode descartar, dado tanto que a gente discutiu o cenário eleitoral para a disputa pelo governo do estado, falando dos pré-candidatos do PDT, e depois a coisa de repente tomou rumos que ninguém esperava. Agora, falando em PDT, e o prefeito de Fortaleza, José Sarto, tá? O PDT com as energias muito voltadas para discutir essa saída do Evandro. E como que tá a situação do Sarto, né? Você tem dialogado também com essas lideranças sobre o prefeito? Ele tem evitado dar declarações sobre a saída do Evandro do partido, sobre esse contexto de cenário eleitoral, publicamente ele não tem falado. Exato. Mas por que ele está, inclusive, nessa postura? Pois é, Jéssica, a gente tem um movimento do prefeito Sarto diferente dos demais pré-candidatos, né? Enquanto os pré-candidatos que são postos aí, que nós estamos falando aqui os nomes, estão tratando politicamente desse movimento, o Sarto tem adotado uma estratégia oposta. E eu acho que ela é razoável e faz sentido para ele. O Sarto é o prefeito da cidade. O que vai estar em jogo, Wagner, no próximo ano, mais do que a escolha do novo prefeito, é o seguinte: como está a avaliação da gestão do prefeito Sarto? Isso vai estar em jogo, porque ele pode ser candidato à reeleição. O Sarto está com uma agenda, Jéssica, muito cheia de inaugurações, né? É um calendário, Wagner, que tem, assim, praticamente 3 ou 4 eventos por dia. É uma estratégia bem intensa de se aproximar da população. A gente está vendo isso em live isso nas tem redes muito sociais, nos bairros, né, Jéssica? Muitas obras nos bairros. Essas lives dele, essa, por exemplo, que ele fez ontem, Jéssica, eu achei, inclusive, uma live bastante expressiva e objetiva, eu diria, porque o prefeito, nessa live de ontem, se você resgatar, ele anunciou o fim das catracas altas dos ônibus, que é um problema enorme para quem... que já se arrastava há anos, os vereadores já levavam ele para a Câmara. E ele leu uma crítica dura de um internauta à Prefeitura de Fortaleza. Sim. Ele leu para anunciar essa mudança aí. Então, está tentando também um diálogo direto aí com as redes sociais. Fazer essa ponte para dizer que está ciente dessas críticas e tentando respondê-las, né? Teve isso, Jéssica. Ele anunciou de maneira também objetiva o ponto facultativo no feriado, que é uma coisa que interessa também a um conjunto de servidores municipais que é muito grande. Ele falou também, Jéssica, sobre a confirmação da meia passagem, né, para os estudantes. O passe livre para os estudantes, né? Disse, inclusive, que em breve, não deu uma data, mas que em breve a Câmara Municipal vai receber esse... Enfim, ele fez lá, Jéssica, nessa live, uns 3 ou 4 anúncios que foram bastante objetivos. Isso mostra uma disposição dele, Wagner, de se aproximar mais das pessoas. Eu costumo dizer, Jéssica, que em relação ao Sarto é o seguinte, a gestão dele. A gestão tem realizações, você não pode negar. Tem obras, muitas obras em andamento, muitas por entregar, mas o prefeito ele estava ausente do debate público. E essa falta que o prefeito estava dos holofotes, do debate, as pessoas sentem, porque a liderança, Jéssica, ela não passa só por entregar a obra. Ela passa por ver uma pessoa que está ali, que vai defender seus interesses. Ainda mais, né? Em tempos de redes sociais. Exatamente. O pós-pandemia aproximou a rotina dos políticos também do dia a dia das pessoas, que agora quem fica de fora é que perde. Exatamente, completamente. Então, você vê, Jéssica, uma grande disposição do prefeito Sarto de se aproximar das pessoas e de reforçar essa sua pré-candidatura.
mas de uma maneira, na minha avaliação, bem diferente dos seus concorrentes. Pela natureza do processo. A eleição do próximo ano vai ser uma espécie de avaliação da gestão dele, do que foi feito nos últimos 4 anos, né? Eu acho que vale a gente observar também que o próprio prefeito está no cenário dentro do PDT de ter poucas pessoas que podem fazer eco, caso ele decida entrar nesse desgaste do debate pré-eleitoral, porque André Figueiredo está nesse contexto mais nacional do PDT, Ciro Gomes, que é um aliado, também não tem se posicionado pontualmente sobre esses episódios, deixa aí bem por conta mesmo, ou tá nos bastidores, não é? Sim. Ou realmente, publicamente, ele não está envolvido. O ex-prefeito Roberto Cláudio, pontualmente, que vai às redes ali levantar alguns pontos de crítica ao governo do estado, mas seria uma situação difícil para o Sarto também, Wagner, entrar nessa agora sem ter quem dê coro também para o que ele De fato, fala. acho que a saída, pelo menos momentânea, do André Figueiredo como presidente estadual deixou ele um pouco isolado nesse sentido. Ele como presidente municipal, o Roberto Cláudio como presidente municipal, acabaria ali ficando com um diálogo mais restrito com o prefeito, né? Então, o prefeito acabou perdendo também uma força discursiva internamente no estado, né? Porque o André está mais agora preocupado com a nacional. O Roberto Cláudio está um pouco mais restrito também, tem falado pouco, também por conta dessa falta de bate-bola ali a nível estadual por conta do CID. Então, o prefeito que tem que trabalhar, que tem que entregar obras, né? E principalmente agora, ano que vem já tem eleição, ele tem que entregar, tem que mostrar resultado, ele fica um pouco meio que restrito. Agora, é aquilo que o Cid falou, né? Aquela fogo amigo que ele fez nos últimos dias, nos últimos meses, que não é só trabalhar, é mostrar que está trabalhando, né? Isso. Aparecer para o eleitor, aparecer para o fortalezense. Então, acho que isso é o desafio dele. O prefeito andava muito, muito quieto, né? Muito calado, sem querer entrar em questões políticas, de bastidores políticos, porque isso é importante. Mas ele teve uma grande baixa recentemente aí com o desembarque do PSD, né? O presidente estadual da legenda, o Domingos Filho, falou que não havia diálogo com o município. O prefeito acabou não comentando sobre isso, né? Falou que não tinha diálogo nenhum, não acontecia nada, e o partido importante como é o PSD ficou um pouco aquém dessa atenção, né? Desse protagonismo a nível municipal, e o prefeito não se pronunciou sobre isso, ele disse que não teve contato com o prefeito, então fica uma questão aí, ficou parecendo um pouco preocupação com alguns aliados, né? Você vai perdendo aliados ao longo de um momento super importante desse, de você se reforçar, se preocupar com a eleição do ano que vem, porque precisa de partido, precisa de tempo de TV, precisa de dinheiro, e tudo isso conta, né? Então parece que o prefeito precisa se movimentar agora, ele está percebendo o jogo nesse momento. Pois é, e por falar em aliados, inclusive, eu já vou puxar aqui para a gente falar também da oposição aí dos últimos anos, que é liderada pelo ex-deputado federal Capitão Wagner, ainda tem essa simbologia como figura da oposição mais tradicional, Wagner, e o próprio Capitão Wagner recentemente deu entrevista falando sobre a importância de fortalecer a aliança, de ter aliança robusta, e do caso da direita, mas essa ala oposicionista no histórico aí de campanhas passadas, se juntar, mas parece que União Brasil e PL não é muito uma conta muito certa para Prefeitura de Fortaleza. Pois é, tem essa coisa do grupo ali, vamos dizer assim, do grupo bolsonarista aqui no Ceará, né? A gente pode citar o Carmelo Neto, a gente pode citar o André Fernandes, tem o próprio senador também, Eduardo Girão, ele disse que não é bolsonarista, mas a postura dele nos últimos anos tem se fortalecido a aliança. Diz que não é mais, né? Fortalecido a aliança do ex-presidente aqui no estado do Ceará, né, com esses parlamentares, e ele fala claramente que ele tenta ali trazer esse grupo para apoiá-lo, né? Ele sabe da importância, é dirigente, hoje ele é presidente do partido no Ceará, né, do União Brasil. Então ele sabe da importância dessa coligação desses partidos, sabe da importância dessa junção de um nome, porque a partir do momento em que tem mais de uma candidatura desse campo centro-direita ou da direita, esses votos eles são pulverizados e pode tirar vamos dizer assim, essa candidatura mais ideológica desse campo do segundo turno, por exemplo. Quando uma campanha ela tem muitos candidatos, pulveriza muito. Então, a possibilidade de você tirar 20% dos votos
já pode garantir ali, ou até Alguém no menos que segundo isso, turno. ao menos no A gente segundo viu em turno. 2004, né? Luiziane era a Exatamente. quarta nas pesquisas e conseguiu repente, levar né? para o segundo turno ali com um percentual baixo, né? De certa forma. Wagner, eu tenho algumas colocações para fazer em relação a esse cenário à direita, né? O deputado Capitão Wagner, eu tive com ele recentemente, a gente conversou bastante, Jéssica, ele está muito decidido a ser candidato, né, a prefeito de Fortaleza. E ele está compreendendo bem, Wagner, qual é o cenário que o espera, né? O Wagner, se você olhar, Jéssica, ele tenta, desde o início da sua trajetória, certo? Achar um espaço no campo abstrato público para encaixar o seu perfil. Lá atrás, ele já voltou com o PT, que a gente já sabe, né? Inclusive, vez por outra, isso volta à tona aí, essa história. Depois, ele se encaixou numa linha de centro-direita, vamos dizer assim. Depois, ele foi mais à direita, se aproximando do presidente Jair Bolsonaro, das forças mais conservadoras. E agora ele está fazendo um movimento, Wagner, na minha observação, que é tentar voltar um pouco para esse campo de centro-direita. Sem desmerecer, evidentemente, o PL, né, que é um partido que pode fortalecê-lo. Ele sabe, inclusive, que o PL é muito difícil que venha para a aliança dele. O PL deve ter um candidato, e esse candidato deve ser da linha de André Fernandes, Priscila Costa, Carmelo Neto, que são bolsonaristas, vamos dizer assim, né, raiz, né? Mas ele tá tentando, Jéssica, atrair para ele, dentro desse espectro de centro-direita, essas figuras. A principal delas é o senador Eduardo Girão, porque eu tenho conversado, Jéssica, com analistas que têm acesso a pesquisas de opinião, né? E o senador Eduardo Girão, quando o nome dele é colocado na disputa à prefeitura de Fortaleza, pelo Partido Novo, ele chega a pontuar, né? Bem nessas pesquisas. Chega a ser bem citado, vamos dizer assim. E o Wagner sabe que se houver 3 candidatos desse campo político, muito provavelmente vai ser bem mais difícil para eles, né, terem um candidato no segundo turno. E há uma possibilidade clara, real, de haver uma polarização, Jéssica, entre um candidato à prefeitura de Fortaleza do prefeito Sarto, que seja ele mesmo, e o candidato do governo do estado. Então, o desafio do Wagner é reconstruir essa sua imagem perante o público eleitor. Lembrando, Wagner, que em todas as pesquisas citadas, o Wagner é o líder aqui em Fortaleza, nesse momento, mas isso já aconteceu outras vezes também. A gente viu, inclusive, né? com outros nomes, Outros né? nomes, como Moroni e Torga, por clássico, exemplo. acho que Isso todo mundo aconteceu. lembra disso. Ele é citado, mas ele sabe que tem desafios muito grandes pela frente. Inclusive, o que é também um desafio para o Sarto, que é a formação da aliança. Porque hoje, Jéssica, se a gente fizer uma conjectura, Wagner, para o ano que vem, do que está posto agora, claro que isso vai mudar, muito provavelmente, é que o candidato do governo do estado, ele terá cerca de metade ou mais do tempo de TV para se apresentar, para mostrar as propostas e tudo mais. Porque você soma aqui, Jéssica, rapidamente, PT, PSB, PSD, MDB, Republicanos PP. e PP. Pronto. Então, para a contagem do tempo de TV, só contam os 6 maiores. Então, esses aqui, Jéssica, esses 6, já tem 4 que estão entre os maiores. Só tira aí mesmo o PL, que não tá. Mas, ou seja, esses 6 aqui já garante a essa aliança governista, ao candidato da aliança governista, o maior tempo de TV disparado. E recursos, né? né? E recurso do fundo eleitoral. Não é só o maior tempo, Wagner, é o maior tempo disparado. Então, é um problema para Sarto, quem ele vai chamar para compor com o PDT, e é um problema para Capitão Wagner, quem ele vai conseguir atrair para compor com União Brasil, mesmo União Brasil sendo o partido com o 3º maior tempo disponível de televisão. Então, são desafios que esses candidatos vão ter que ter essa habilidade de compor com esses. Quando a gente fala siglas, de PDT, né, olhando para tempo de televisão, é um partido muito forte no Ceará, mas se você olhar para a Câmara dos Deputados,
é um partido, vamos dizer assim, intermediário ali. Salvo engano, tem 15 deputados, 14 acho que são deputados. 18. Então, 18, assim, né? é uma quantidade de parlamentares que não dá tanta substância assim. Não dá. Quando você vai fazer ali o cálculo final do tempo de TV, do recurso partidário, é um grupo, e o Cid sempre se preocupou com isso, é um grupo que precisa ter aliança, precisa ter aliado, né? Sozinho fica Não. muito E difícil. tem um detalhe aqui, Jéssica, nessa conversa que nós estamos tendo, tá? A gente tem um partido que hoje está sob a liderança, vamos dizer assim, abstrata, do senador Cid Gomes, que é o Podemos. Podemos, cujo presidente é o prefeito de Aracati, Bismarck Maia. Para essa aliança governista que eu disse aqui, Jéssica, talvez o Podemos não vai fazer muita diferença. Mas para o PDT e União Brasil, certamente esse tempo poderá fazer diferença. Para onde vai esse partido? Ele vai com a base governista? Ele vai com o PDT? Enfim, cenas para a gente avaliar aí, para né? os próximos capítulos, ainda tem muita coisa envolvida. A nossa conversa vai ficando por aqui hoje, porque certamente a gente ainda acharia bem mais assuntos por aqui, a lista tem mais coisas, mas como a gente tem nosso tempo, a gente vai dar uma pausa nessa discussão. Ela segue lá no Diário do Nordeste, vocês podem lá acessar também, acompanhar as análises nas colunas. E a gente vai falar muito disso ainda, certamente, porque o 2024, eu diria, tá só começando, mas nem começou, na verdade, não é? Nem começou, mas já começou, né? É isso. Inácio Aguiar, muito obrigada pela presença. Jéssica, eu que agradeço. Um abraço para você, para todo mundo que tá com a gente. Nós vamos ainda fazer muitas conjecturas daqui para lá, mas são colocações importantes, Wagner, para poder a gente situar as pessoas de como estão caminhando essas lideranças para o próximo ano. Um grande prazer, um grande abraço para vocês, meus amigos. Wagner Mendes, muito obrigada. E hora de deixar aquele convite do sábado. Claro, com certeza. É momento de falar aqui do Ponto Poder Cafezinho, podcast que todo sábado de manhã, 7 horas da manhã, já está no ar, com informação sobre o que rolou na semana, o que de mais importante teve. E aqui e ali a gente tem informações exclusivas também lá, entrevistas, né? Tem agora a enquete que você pode participar, fazer o seu comentário, participar de um assunto. A enquete geralmente é um assunto que é o assunto da semana. Né? Inclusive a enquete dessa semana é se Evandro Leitão vai para PT ou PSB. O Inácio já fez aqui a aposta dele, então vamos vocês lá no Ponto Poder Cafezinho fazer a aposta de vocês. Então é isso, fica o convite, né? E todas as plataformas de áudio, também no YouTube do Diário do Nordeste. Muito obrigada pela sua companhia. A gente se encontra em outras lives, em toda a cobertura do Diário do Nordeste aqui no nosso cenário político. Até mais.